Fala aí, rapaziada, beleza? O Palmeiras confirmou hoje a contratação de Felipe Anderson. Bora que eu vou te contar como atua o novo reforço do Verdão. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Felipe Anderson é um atacante de 31 anos que é revelado nas categorias de base do Santos. Como jogador profissional, ele fez parte das campanhas do Bicampeonato Paulista em 2011 e 2012 e também do título da Libertadores em 2011. Mas ele construiu a sua carreira praticamente todinha no futebol europeu, né? Num primeiro momento foi atuar no futebol italiano, na Lazio, a sua primeira passagem por lá. Teve também uma outra passagem no futebol inglês, no West Ham. Teve também um breve momento no Porto de Portugal, por empréstimo do West Ham ao Porto. E a sua segunda passagem na Lazio, lá no futebol italiano, que era a equipe que ele estava até assinar esse pré-contrato. Pelo menos a equipe que ele está, né? Até assinar o pré-contrato com o Verdão. Ele tem contrato com a Lazio até junho desse ano. E o pré-contrato que foi anunciado pelo Palmeiras, ele chega à equipe paulista a partir do meio do ano, tá? Havia alguns rumores, inclusive tinha alguns jornais que davam certo a ida do Felipe Anderson da Lazio para a Juventus após esse fim de contrato, mas não aconteceu isso. Ele vai retornar ao futebol brasileiro e jogar o Verdão. Jogar no Verdão, né? Uma curiosidade, tá? O Felipe Anderson é campeão olímpico em 2016 com a seleção brasileira e também tem passagem pelas categorias de base da seleção. A sua posição, ele é um extremo por origem, né? Então que pode atuar principalmente pelo lado direito, mas também pelo lado esquerdo em muitos momentos. Arrisco dizer que a maioria dos momentos aí na Lazio, não só na primeira passagem, mas também na passagem atual, ele atuou como um extremo, como um ponta de fato, como quiser chamar, né? A nomenclatura interfere pouquíssimo nisso, mas ele também já fez outras funções do meio para frente, tá? Já atuou como um camisa 9, como esse cara mais no centro do ataque, inclusive na atual temporada pela Lazio, ele já teve essa responsabilidade, mas ele também já atuou como um camisa 10, como um meia, como um articulador. Para a gente fazer uma comparação com o atleta do atual elenco do Palmeiras, já teve a responsabilidade, já fez a função que o Veiga vem fazendo aí nas últimas temporadas, tá? E só para você ter um pouco mais de noção, só para a gente dar uma contextualizada maior, eu separei o mapa de calor do Felipe Anderson no Campeonato Italiano da atual temporada, que mostra que ele atua um pouco mais pela região do lado direito do campo, né? Apesar de também ter povoado um pouco mais pelo lado esquerdo, um pouco mais no centro do campo. E também, para fazer esse comparativo, eu separei o mapa de calor dele no futebol inglês, no West Ham, que mostra que ele atua um pouco mais pelo lado esquerdo, né? Então, já consegue fazer essas duas funções, né? Consegue atuar pelos dois lados do campo aí de beirada. Eu separei alguns números do Felipe Anderson, principalmente nessas últimas temporadas lá na Lazio, né? E queria que você prestasse muito bem atenção na quantidade de grandes chances criadas que ele teve. É uma quantidade muito boa, né? E só para a gente comentar um pouquinho mais para frente, né? O Felipe vem se destacando não só dentro da sua equipe, não só na Lazio, mas também no futebol italiano em si, né? Na Série A, né? Ou na Série A Calcio, como chamam aí a primeira divisão do Campeonato Italiano. E só para provar isso, né? Eu também separei números dele na atual temporada pela Lazio, né? Ele é o líder em assistências e em participações diretas em gols lá na equipe italiana. Destaque também na quantidade de grandes chances criadas que ele teve ou está tendo nessa atual temporada lá, principalmente no futebol italiano. E para não ficar apenas em números exclusivos do Felipe Anderson, eu fiz um comparativo, tá, com atletas, os principais atletas da posição dele no atual elenco do Palmeiras. Rafael Veiga, que é o principal meia, uma função que o Felipe Anderson pode ter. Do Dudu, né, que é o principal ponto, o principal extremo, que evidentemente todo mundo sabe que está machucado, mas está retornando de lesão, em breve deve retornar aos gramados e voltar para o Palmeiras. A gente sabe que é o principal ponta do elenco. E também do Bruno Rodrigues, que foi um cara que se destacou bastante na temporada passada pelo Cruzeiro. Nesse início de ano
teve só uma ou duas partidas pelo Paulista, acabou se lesionando, mas em 1 ou 2 meses ele já retorna. Então eu separei números desses três caras com o do Felipe Anderson. Evidentemente, os números dos três atletas do Palmeiras são do Brasileirão do ano passado, né? E o do Felipe Anderson do atual Série A Calcio, né? Da primeira divisão do Campeonato Italiano. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Vamos lá. O Veiga teve 31 partidas no Brasileirão do ano passado. O Dudu, 14, evidentemente por conta da lesão. O Bruno Rodrigues, pelo Cruzeiro, no Brasileirão do ano passado, 35 jogos. E o Felipe Anderson, na atual temporada do Campeonato Italiano, 32 partidas. 9 gols para o Veiga, 3 para o Dudu, 8 para o Bruno Rodrigues e 5 para o Felipe Anderson. Assistências, Veiga, 7, Dudu, 3, Bruno Rodrigues, 4 e Felipe Anderson, 6. Grandes chances criadas. Veiga 12, Dudu 5, Bruno Rodrigues 5 e Felipe Anderson 11. Passes decisivos por jogo. Veiga 2,8, Dudu 1,8, o Bruno Rodrigues 1,3 e o Felipe Anderson 1,1. Acerto no passe. Veiga 84%, Dudu 77%, Bruno Rodrigues 76% e o Felipe Anderson 78%. E finalizações por partida. Veiga 2,8, Dudu 2,5, o Bruno Rodrigues 2,3 e 1,1 finalização por jogo pro Felipe Anderson, tá? E pra gente comentar sobre as características do Felipe, o atleta tá muito habilidoso, né, cara? Então, quem acompanha o Campeonato Italiano, a gente sabe que ele tava, inclusive, disputando a Champions League na atual temporada, né? A Lazio chegou até o mata-mata, foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final. Sabe que é um atleta que realmente junto, principalmente com o Luiz Alberto, que é o meio-campista, que também vai sair da Lazio no fim dessa temporada, no meio do ano, né? São os dois principais destaques, são os dois principais jogadores da equipe, né? E o Felipe, cara, atleta habilidoso, ágil, tem drible, bate muito bem na bola, né? Apesar de não ser um atleta que arrisca muito as finalizações, quando ele arrisca, geralmente ele tem bom aproveitamento, né? E tem uma chapada muito boa também, é um atleta que tem a capacidade de finalizar com a perna esquerda também. A gente sabe que ele é um atleta que está há muito tempo no futebol europeu, em grandes centros, né? Inglaterra, Itália, no Porto, né? Uma das três principais equipes do futebol português, e disputando Champions League, né? Disputando a Liga dos Campeões. E se não disputar a Liga dos Campeões, disputando a Europa League, né? A Liga Europa, que é o torneio europeu de segundo escalão, né? Abaixo da Champions League. À toa, né, velho? Porque mostra que o atleta tem algo diferente. Mas além de todas essas características que eu comentei, esse estilo de jogo do Felipe, acho que uma coisa que define, acho que, não vou dizer o ponto mais forte, né, mas algo que a gente olha pro Felipe e fala, putz, cara, isso define o atleta, isso é a principal característica dele, que é a virtude que ele tem de jogar em espaço muito curto, mano. É um atleta muito, que pensa muito rápido, e que é muito habilidoso, né? Então, geralmente, quando os defensores vão para tentar tomar a bola dele, quando não vão de primeira, quando não tomam um cuidado, acabam sendo driblados, e quando dão espaço para ele tomar a decisão, acabam se complicando também, porque geralmente ele toma uma decisão muito boa de sair dessa pressão, seja com passe, seja com drible, ou com qualquer outra forma. Então, é um jogador de muita qualidade, né? Eu não sei o que o Abel pensa, se pensa o Felipe como um extremo, né? Ele não é um atleta de muita explosão física, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o Bruno Rodrigues, o Bruno tem uma força física, né, para arrancar, para explodir sem a bola nos pés, né? Só o corpo dele, enfim, a gente costuma chamar de explosão de fato, e não condução, né? Com arraste, com a bola nos pés. Isso, o Bruno tem isso muito forte no seu jogo. Já o Felipe é, é diferente, cara. Não é esse tipo de atleta de explodir sem a bola nos pés. Geralmente, quando ele vai carregar, é com condução, é arrastando com a bola nos pés. Então, atleta de muita qualidade, tá? Eu acho ele muito bom jogador, não é segredo pra ninguém. Via muita gente pedindo ele na seleção brasileira. Havia informações de que ele tinha esse acordo com a Juventus aí após o fim de contrato com a Lazio e não aconteceu, cara. Agora, deve chegar o Verdão a partir de junho, julho, né? Num cenário talvez positivo, né? Ainda no início do Campeonato Brasileiro, com um trabalho muito consolidado do Abel, um atleta que pode jogar por fora, como ponta, que pode jogar por dentro, que pode jogar ao lado do Veiga, dependendo das circunstâncias. Eu acho que vai ajudar muito, principalmente para furar defesas que marcam a bloco muito baixo, né? Porque ele tem bom passe, ele tem a condução, ele tem o drible, ele sabe jogar em espaço curto, como a gente já citou. Então,
Eu não vejo lado negativo nessa contratação, não. Evidentemente, não sei a questão financeira, quanto que o Felipe Anderson vai receber de salário, né? O Palmeiras não vai pagar uma taxa, né? Porque ele está em fim de contrato, mas evidentemente o salário dele não deve ser baixo. Mas eu não tenho informação de quanto que ele recebe. Agora, campo e bola, tecnicamente, como ele vai ajudar, apenas capacidade de ser titular. E olha, não só um dos principais jogadores do Palmeiras, se não o principal, um dos principais nomes do Campeonato Brasileiro. Uma chance de não dar certo é bem baixa. Ela sempre há, né? Mas se a gente for analisar a qualidade dele, como ele pode se encaixar no elenco, atleta polivalente, né? Que pode por fora, por dentro, um trabalho consolidado do Abel, a confiança da torcida, né? O respaldo de todo mundo, cara, a chance de dar errado é muito pequena. Concorda comigo? Mande nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.